Passo a palavra agora ao pastor Matias. Eu quero cumprimentar vocês, irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Tudo bem agora? Depois de tantas orações, né? Palavras boas. Estamos felizes de estarmos aqui, mais uma vez nessa tarde. Feliz com o retorno da irmã Giovani, né, irmã Giovani? Descansadinha. Agora ela vai cuidar para a gente sair, né, irmã Giovani? Olha aqui, menina, estou olhando para você, ó. E também estamos felizes, né? Estou vendo aqui a irmã Ana. A irmã Ana, o ano 2017 foi um ano bastante difícil para a irmã Ana. A irmã Ana é a nossa segunda presidente da capelania, uma guerreira. Mas 2017 para a irmã Ana foi um ano de muitas provas, né? Livramentos. E é tão bom te ver aqui, irmã Ana. Muito bom, muito bem-vinda, querida. Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E eu creio que é da vontade de Deus que eu compartilhe essa palavra. Quando o pastor Rodrigo falou comigo para estar ministrando nessa tarde, fui orar, né? Que eu falo muito pouco, né? Prego muito pouco, mas é eles, né? E eu fui para a oração, pedindo de Deus uma palavra para ministrar, que eu queria falar uma palavra que ficasse lembrada no coração da gente, né? Porque nós estamos no início de mais um ciclo, né? O ano de 2018, um ano onde tenho certeza que Deus quer que nós estejamos com os nossos olhos colocados nele, e orando a Deus, me veio no coração para falar de uma mulher, lembrar de uma mulher que o próprio Jesus nos lembra muito dela, né? Eu falei, mas Senhor, esta palavra, eu lembro que eu falei sobre ela aqui, em outubro de 2016, numa tarde da fé, eu compartilhei essa palavra. Eu lembro também que no início de 2017, pastor Paulo Andrius passou por aqui, falou também sobre essa palavra, e como ela é uma palavra assim característica, um assunto, um tema característico, né? Então ele fica gravado. Irmãos, está no meu coração e vou lembrar de novo, né? A igreja e vemos por que o Senhor Jesus, ele usa um versículo, né? Inclusive está separado no versículo, para a gente lembrar desta mulher. O que esta mulher tem a nos dizer? O que esta pessoa tem? O que Jesus quer nos ensinar a respeito da experiência dela? Eu quero então pedir, todos têm Bíblia aí com você? Tem? Abra então primeiro no texto de Gênesis capítulo 19. Já é o primeiro livro da Bíblia, né? Para aqueles que têm dificuldade de localização do livro da Bíblia, Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento. Vamos ler o capítulo 19 para a gente entender de quem que Jesus está falando, ou de quem que Jesus está nos lembrando. 19, do versículo 23 ao 29. Vamos ler aqui, só para a gente ter o contexto desta palavra. Posso ler já? Ok. Você consegue segurar a Bíblia aberta em dois lugares? Então deixa o dedo ali, né? Aí com a outra mão você vai lá para Lucas 17. Mas deixa os dois textos, nós vamos ler o texto e depois, acho que você já situou de quem que nós vamos estar estudando aqui nessa tarde. Lucas 17, tão somente o versículo 32. Acharam? Lucas 17, 32. Então, deixa o dedinho lá em Lucas 17, 32 e volta para Gênesis 19, 23. Diz assim, 23 de Gênesis 19. Saía o sol sobre a terra, ou seja, estava amanhecendo o dia, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre
e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquela cidade, ou seja, enterrou aquela cidade, toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para a região de Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia muita fumaça, como fumaça de grande fornalha, ao tempo que destruía as cidades da campina. Lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Ok? E o que é que diz Lucas 17, 32? Lembrai-vos da mulher de Ló. Não tem nome, né? Mulher de Ló aqui não é citado o seu nome. Naquela época, o nome da mulher realmente, a mulher não era de muita representatividade, né? Mas quem está chamando a nossa atenção para lembrar desta mulher é o próprio Senhor Jesus. Então deve ter alguma razão por causa disso, né, irmãos? Nos versículos anteriores, Jesus está falando aqui falando da vinda do seu reino, algumas advertências. Ele lembra a vida de Noé, e quando ele fala de Noé, ele descreve os seus acontecimentos. Ele lembra da vida de Noé e de outras situações aqui, e ele faz uma relação de situações existentes nos dias de Noé e nos dias de Ló. E quando ele fala da mulher de Ló, está dividido apenas no versículo. Lembrai-vos desta mulher. Irmãos, vamos ver um pouco da importância que é trazer à nossa lembrança a experiência e a vida desta mulher. Em primeiro lugar, meus irmãos, esta mulher, ela teve alguns privilégios na vida dela. Talvez privilégios que todos nós, talvez, desejaríamos também fazer parte desta história. Esta mulher, ela era casada com um sobrinho de Abraão, né? Ela era nora de Harã, que era o terceiro irmão, o segundo irmão de Abraão. Então, essa mulher, ela fazia parte, né? Ela entrou no parentesco de uma família onde Deus situou, estabeleceu a maior promessa na vida de uma pessoa, uma promessa que não é normal, né? A promessa que Deus faz com Abraão. E ela então fez parte da família de Abraão. Ela conheceu o testemunho de Abraão. E como casada com um dos sobrinhos de Abraão, ela conheceu, ela vivenciou o chamado de Abraão, que foi um chamado exclusivamente de Deus. Ela ouviu o testemunho de Abraão, aprendeu com Abraão, foi motivada por Abraão. E esta mulher teve o privilégio também de casar com Ló, né? E a Bíblia, quando descreve a vida de Ló, a Bíblia descreve que esse homem era um homem justo e piedoso.
E o Ló é um dos sobrinhos de Abraão, que Abraão, quando recebe o chamado de Deus para sair da sua terra, do meio de seus parentes, amigos, do meio de um conforto, porque Abraão fazia parte de uma família muito rica, ele também era muito rico, e Deus fala para ele sair do meio do seu povo, para ir para uma terra que Deus ia dar como herança para ele. Abraão obedece esse chamado, e ele então, quando ele executa essa saída, ele leva o Ló, seu sobrinho, juntamente com ele, né? E eles vão. Esse é um dos privilégios que a mulher de Ló teve na sua vida, né? De fazer parte dessa família e ter um marido como foi Ló. Segundo Pedro 2,7, se você quiser conferir isso que eu estou dizendo, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 7, é assim que o apóstolo Pedro descreve este homem, ó, diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este era justo, porque via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles quem? Dos moradores de Sodoma, dos moradores de Gomorra. Ló vai para esta cidade, porque num determinado momento desse atender de Abraão para uma terra que Deus ia mostrar, num determinado momento, lá na terra de Negueb ali, os dois, tanto Abraão, que tinha muitas riquezas, Ló também tinha, houve uma dificuldades entre os pastores do rebanho de Abraão, com os pastores dos rebanhos de Ló, quanto ao espaço aonde cuidar dos animais. E ali, naquela contenda que houve ali, Abraão entendeu, né, que deveria dividir ali, deixar Ló fazer uma escolha para tomar o seu destino e Abraão seguir o seu caminho. A Bíblia diz que Ló, naquele instante, os seus olhos, né, seus olhos cresceram, ele olha para as campinas, né, de Sodoma e Gomorra, campinas verdes, e nessa escolha de Ló, ele falta, né, eu até creio com honra com Abraão, porque ele poderia ter a humildade de ir para uma outra direção e deixar, né, aquelas campinas melhor para Abraão, mas ele pediu a Abraão: tudo bem, então você vai para onde você está escolhendo e eu vou seguir. Irmãos, e Ló vai para aquela cidade, estabelece ali a sua morada, né, fica por ali. E aquelas duas cidades pecadoras, iníquas, né, cidades que foram destruídas por causa das suas práticas, né, da homofobia, tudo que você possa imaginar, existia em Sodoma, tanto que Deus não suporta a prática iníqua do povo dessas duas cidades, e Deus então ele anuncia que vai destruir, Deus propõe no coração que vai destruir aquela cidade, e diz: eu não posso ocultar isso ao meu amigo Abraão. E Deus então fala com Abraão, né, que vai destruir aquela cidade, e aquela cidade, Sodoma e Gomorra, numa delas, estava lá o Ló, com a sua esposa e a sua família, e Ló tinha junto dele, né, um grupo de pessoas que ajudavam no cuidado dos seus animais. Então não se tratava apenas de uma família, mas existiam várias pessoas. E quando Deus então anuncia a destruição daquela cidade, queridos, Abraão se apavora. E Abraão ele diz: mas tem pessoas justas ali. E Abraão vai orar. Abraão vai para a presença de Deus. E ele começa a fazer intercessões. E ele faz uma intercessão a Deus, e ele
ele calcula mais ou menos o número de pessoas que poderiam estar fazendo parte do ciclo da família de Ló. E Abraão fala com Deus: Senhor, mas se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade? E Deus, eu vou assim resumir, porque é uma história bastante grande, né? Eu só vou contar aqui a cor da laranja madura para você entender, né? Se lá tiver 40, Deus fala assim: não, se lá tiver 50, eu não vou destruir, eu não destruiria por 50. Se tiver 45, ele vai caindo para 45, ele vai caindo para 30, 35, chega em 20. E Deus falando: se lá tiver 20 justos, eu jamais destruiria a cidade. E de 20 ele salta para 10. E se tiver 10, Deus diz também: por amor aos 10, eu não destruiria a cidade. E Abraão não teve coragem de perguntar para Deus se tivesse 5 justos. Se ele tivesse perguntado, ele ia ouvir a mesma resposta de Deus: se tiver 5 justos, eu também não destruo a cidade. E aí o Abraão ia ficar mais desesperado, porque a família de Ló, ela era composta de 4 pessoas, mais os noivos das 2 filhas dele, que daria um número de 6. Então, quando ele chega em 10, ele para. E os únicos que tinha ali, irmão, do início da oração intercessória de Abraão, é que do número que Abraão imaginou ter de justo, ou de gente que servia a Deus, ou que temia a Deus, de 50, resumiu apenas em 5%. Só 3 justos. E o texto está dizendo isto, que a mulher de Ló, ela poderia ser parte da salvação desta minoria. E um dos privilégios, ou de outro privilégio que ela teve, é que, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus fala com Ló: pega a tua família e sai rapidamente, porque enquanto você não sair, não poderemos destruir a cidade, os anjos disseram para ele. E Ló pega, ele fala para a sua família, os 2 noivos das suas filhas, debocha de Ló, faz uma crítica dele, talvez dizendo para suas futuras esposas: seu pai perdeu a cabeça mesmo, se destruir a cidade hoje, quer dizer, essa cidade vai ser destruída hoje. E esses 2 rapazes saem fora da história, e Ló então pega a sua família e sai. Irmãos, e um privilégio que a mulher de Ló teve, é que ela foi também despertada por um dos anjos do Senhor, para sair apressadamente, sem olhar para trás. Sair apressadamente, sem olhar para trás. E ir embora. E ela, infelizmente, perdeu a sua oportunidade de ser condenado, de fazer parte da condenação que estava sobre Sodoma e Gomorra. E o texto nos vai dizer, aquele que nós lemos lá em Gênesis, que toda aquela situação de Sodoma e Gomorra, o coração da mulher de Ló estava incluído, o coração dela estava apegado às práticas, às belezas, às propostas, à vida, os hábitos, os costumes, tanto que ela, tão somente ela, não conseguiu deixar Sodoma e Gomorra sem tirar o seu coração dali. E a prova disto é que ela olhou para trás. Aquilo que poderia ser o momento da maior glória da salvação dela, tornou-se o pior momento da vida dela, porque ela ficou ali transformada numa estátua de sal. Daqui a pouco nós vamos aplicar uma lição sobre isto. Qual foi o pecado desta mulher? A sua incredulidade.
ela hesitou na incredulidade, ela não se apressou em obedecer à voz de Deus, e nem se apressou e teve o cuidado de atender à voz do seu marido, como um homem justo, conforme Pedro declara, que ele vivia lá, ele morava lá, mas a sua alma era afligida todos os dias, por causa do pecado de Sodoma e Gomorra. A sua alma vivia em aflição, por causa daquelas práticas. E ela foi ingrata, e ela desprezou na vida dela a misericórdia de Deus. Ela simplesmente desprezou, e esses foram basicamente os pecados que ela comete, que a mulher de Ló comete. Foi incrédula, ela insistiu na incredulidade, não obedeceu à voz do comando do anjo, ela foi ingrata e desprezou a misericórdia de Deus, e ela amou mais o mundo, amou mais a situação de Sodoma do que seguir a orientação de Deus para a vida dela. E aí, irmãos queridos, está uma das razões, estou batendo aqui porque o tempo já foi embora lá, 15 minutos, né? Jesus chama a nossa atenção para olhar para esta mulher, porque, irmãos, eu fiquei assim, a hora que eu percebi que o número de justos, né, que tinha dentro da cidade de Sodoma, dentro daquele contexto de Sodoma e Gomorra, Abraão imaginou que pudesse ter 50, e só tinha apenas 5% de justos naquela cidade. E a mulher de Ló parecia que era, mas era alguém que ainda estava dividida, era alguém que ainda não tinha uma identidade definida na vida dela. Irmão, isso é muito sério. Ela não tinha um posicionamento. Ela exemplifica aqui, irmãos, vida de pessoas que pensa que está em Deus, mas não está em Deus. Está fazendo parte de um mover de Deus, está fazendo parte de um contexto onde tem manifestação, cuidado de Deus, provisão de Deus, mas não sendo de Deus. Esta é a primeira lição que eu quero chamar para a nossa vida hoje, nesta chamada de atenção do Senhor Jesus para nós. Irmãos, isto é pavoroso, isso é preocupante. E eu gostaria, querido, que você olhasse para a sua condição. Realmente você tem uma decisão em Deus? Você tem uma decisão, um posicionamento de servir a Deus? Ou você ainda está dividido, você gosta de Deus, gosta das coisas de Deus, mas só quando eu estou aqui. Mas quando eu estou fora daqui, eu não sou de Deus, eu gosto do mundo, eu gosto das coisas do mundo, o meu foco não é Deus. Quando eu estou fora deste lugar de proteção aqui, a gente perde o foco de Deus, Deus já não é mais meu foco. Para alguns, irmãos, é a corrida atrás do dinheiro, para alguns, meus irmãos, é os meios de comunicação, né? Para outros, são situações em volta da sua vida, e você está ali, talvez como a mulher de Ló, sabendo que precisa sair rápido desse contexto, mas eu não quero deixar tudo, e está bom, eu quero ir, mas eu não quero deixar também, eu quero Deus, mas eu também quero o mundo. Eu quero os prazeres que o mundo oferece, eu quero também as coisas que eu acho que eu tenho direito de participar, eu acho que não há nenhum mal nisso, nenhum mal naquilo, mesmo que o Espírito Santo está até te dizendo, não vai aí, você vai se contaminar, cuida com a sua vida, cuida com o que você pensa, o que você fala, o que você está fazendo. Irmãos, eu estou aqui citando a mulher de Ló, mas Jesus poderia falar assim, né? Ele poderia chamar a nossa atenção para algo a mais. Lembra dos companheiros de Ló e da mulher dele? Mas a mulher de Ló aqui, irmãos,
ela vem aqui um chamado de atenção, porque era alguém ligado a um homem justo, a alguém que temia Deus. A Bíblia descreve Ló como esse homem, que era justo e temia Deus, que queria salvar pelo menos a sua família. E a metade dele não estava com ele. Jesus fala para nós em Lucas capítulo 9, verso 62. Você colocou a mão no arado? Se colocar a mão no arado aqui, você decidiu então andar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé? Então mantenha os seus olhos nele, porque se você quiser olhar para Jesus, o arado ali, querido, é o cuidado que você tem para você não perder o foco onde você quer chegar. Não sei se todos aqui conhecem o que é um arado. E quando Jesus falou do arado, ele falou daquele instrumento que é puxado por um animal. Tem um animal puxando, tem um único cabo, aquela ferramenta ali. Então você tem que estar de olho no que você está fazendo, porque qualquer coisa você desvala para lá, desvala para cá, e pode até se machucar e causar um dano até no animal que está arrastando aquela ferramenta, que ela é perigosa. E Jesus está falando, se você pôs a mão no arado, não olha para os lados e muito menos para trás, porque você vai perder o foco. Você não vai chegar no alvo. Você não vai conseguir executar o seu trabalho, porque arar terra é andar de parelho por onde o arado anterior passou. Porque eu estou preparando a terra para eu colocar a semente, para poder colher os frutos e dali criar o meu sustento. Isso se aplica à vida espiritual. Se eu não cuidar bem da terra, eu não vou ter uma boa colheita. Se eu tirar os olhos para onde o arado tem que passar, eu não vou preparar bem a terra. Isso fala, irmão, de cuidado, isso fala de vigilância, isso fala, querido amado, de autenticidade na vida cristã. E nós estamos vivendo dias difíceis, mas muitos difíceis mesmo. O que tem de vozes te gritando, o que tem de vozes chamando você para olhar para um lado e olhar para o outro, o sistema do mundo, as ambições, as coisas que estão diante dos nossos olhos, e o próprio sistema está dizendo para nós que não há mal nenhum, você está aqui ou ali, o importante é que você está indo. Isso é mentira, queridos. Nós temos um alvo para chegar, nós temos um lugar para chegar. Mas Jesus disse, qualquer que põe a mão no arado e tirar o olhar, você vai perder o foco. Irmãos, pensa na congregação de Ló aqui, queridos. Pensa na congregação de Ló, que Abraão pensou que tinha 50 lá, e não tinha. Irmão, quando eu falo sobre isso, aí eu leio esse texto, estudo, a primeira coisa que vai mexer comigo eu quero saber onde é que eu estou. Senhor, Paulo chegou a orar uma vez, ele não é quem foi Paulo, gente. Paulo foi o apóstolo do nosso apóstolo. Paulo, na sua época, pregou para o mundo da sua época, e no momento final da sua vida, ele ora, ele faz orações, eu vigio a minha vida para que eu, depois de ter pregado a tantos, eu mesmo não vir a ser desqualificado. Agora já pensou, querido, você está aqui, anos, né? Entra meses, sai meses, estamos aguardando a volta de Jesus. Aí pode entrar aquele negocinho lá, né? Ah, Jesus está tardando em vir, eu vou dar uma passadinha para cá. Uma vacilada é o suficiente para você perder o foco. Então, irmão, o meu objetivo aqui nessa tarde, lembrando dessa mulher, que Jesus nos lembra dela e nos faz lembrar dela, é para você cuidar, meu irmão. Faz deste ano, repito, faz desse ano, o maior alvo para você não errar, para não tirar os olhos de Jesus. E principalmente, querido e querida, se porventura você está levando uma vida cristã, né? Tem um provérbio que diz, Maria vai com as outras.
Irmão, você pode chegar lá no fim e ter uma frustração, ter uma decepção. E você não pode ter essa decepção. Você tem que chegar lá no fim com vitória nas mãos. Você tem que chegar lá no fim declarando vitórias. É hora, querido, eu creio que o momento nosso é momento de confusão, é confusão de todos os lados. As famílias estão desestruturadas, os pais parecem que não sabem mais criar filhos, parece que tudo desmontou. Não tem ninguém preocupado com ninguém. Às vezes você pode estar sofrendo, você pode estar morrendo e alguém pode nem tocar a mão para você. É mais fácil de alguém ver um pássaro cair lá e morrer, e correr um monte de gente para ver porque o passarinhozinho caiu, do que socorrer um semelhante numa hora de dor ou numa hora de morte. Nós estamos vivendo um mundo de egoísmo, um mundo de individualismo, uma coisa terrível, e nós somos igreja. Pelo menos estou acreditando que somos. Eu falei que nós somos igreja. Irmãos, eu disse que nós somos igreja. Será que nós estamos do lado de Ló, do lado da mulher dele? Os dois estavam juntos, parecia que os dois eram realmente inteiros para Deus. Mas, infelizmente, a mulher de Ló perde o momento da sua exaltação e glorificação, e é condenada juntamente, porque ela tinha experimentado muito de Deus, ela tinha ouvido muito a respeito de Deus, das promessas de Deus, do que Deus tinha para eles, mas o coração dela estava preso em muitas coisas, não era numa só, em muitas coisas. Ela provocou a ira de Deus a ele. A Bíblia diz que nós não devemos beber do cálice da bênção e do cálice da ira ao mesmo tempo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 21 e 22. Não tem como, irmãos, no reino de Deus e na vida com Deus, eu estar bebendo no cálice de Deus, no copo de Deus e no copo do inimigo. Não tem como. Não tem como fazer isso. E nós precisamos entender que é a nossa vida, irmãos, que está em jogo. Diga para você, é a minha vida que está em jogo. Queridos, Jesus está falando para nós nessa tarde, no início desse ano. É para a gente lembrar dessa mulher, não para fazer o mesmo que ela fez, mas para não cometer os mesmos erros que ela teve. Então, só recapitulando aqui para a gente parar. Ela vem de uma família, da família de Abraão, o nosso pai da fé. Esse homem que creu em Deus inteiramente. Ele e a sua esposa, Sara, creu em Deus. E o crer de Deus foi tão real que Deus imputou isso como justiça e constitui este homem como pai da fé. Gente, essa mulher estava no meio dessa família. Essa mulher, ela ouviu os testemunhos de Abraão. Essa mulher aprendeu com o seu marido daquilo que ele havia aprendido com Abraão. Você consegue ver aqui, irmãos, alguém que parece ser igreja o tempo todo? Eu até creio que ela foi, mas no andar da carruagem da vida dela, ela não soube se cuidar, ela não soube se preservar, ela não soube zelar daquilo que fazia parte para a vida dela também. Vacilou, perdeu. Que não seja este mal na vida de nenhum de nós. Você pode dizer amém? Que não seja, irmãos, a nossa oração aqui e o nosso incentivo ao coração de cada um de vocês, que nenhum de nós aqui nesta tarde venhamos cometer
o mesmo erro que a mulher de Ló cometeu. Nós temos experimentado tanto de Deus, não é verdade, irmãos? Nós temos visto tanto de Deus. Nós temos recebido tanto do nosso Deus, como ela também havia recebido. Mas, amados, Deus, Ele sonda os nossos corações. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus sabe até que ponto nós estamos vivendo em verdade para Ele ou não. Deus sabe até que ponto nós estamos guardando a verdade do Senhor no nosso íntimo. Lá no Salmo 66, 18 diz, que Deus ama aqueles que guardam a verdade no íntimo. Está lá no Salmo 66, 18. Deus ama. E ainda, a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão postos sobre a terra, à procura de quem? De quem? Salmo 101, 6, o que diz lá? Os olhos do Senhor estão postos sobre a terra em busca de quem? Dos fiéis. Para quê? Para que esteja com Ele. Para que esteja com Ele. E eu quero ser achado fiel na balança do meu Deus. Você deseja isso para você? Então, irmão, vigia a tua vida. Irmão, desembaraça das coisas deste mundo. Viva neste mundo, você tem que desfrutar dele, viver dele, mas não viva para este mundo. Porque a partir do momento que eu vivo para este mundo, para os prazeres deste mundo, para os gostos deste mundo, eu me constituo inimigo do Deus Santo. Eu creio que Deus está falando conosco nessa tarde, e dizendo para nós, meus filhos, deixa Sodoma e Gomorra para trás, deixa o pecado para trás, deixa o adultério, deixa a infidelidade, deixa a desonestidade, deixa a mentira, deixa a falsidade, deixa o fuxico, deixa a fofoca, joga para trás de você e avança para frente, porque o dia do juízo está chegando. E a fala do anjo era essa: vão rápido, porque enquanto vocês não saírem daqui, nós não podemos executar o que Deus nos mandou fazer. O juízo de Deus vem sobre a terra. E Deus, Ele já proveu para nós escape, para não fazermos parte do contexto de juízo que vem sobre a terra. É fazer o quê? Não olhar para trás. Torna-te apto para aquilo que você planejou ou decidiu fazer. Então, servir para Deus, a gente tem que servir a Deus inteiramente. Só uma metade não serve, só um braço, só uma perna não serve. Deus nos quer inteiro. Espírito, alma e corpo. Deus quer a nossa vida irrepreensível diante dEle. Para isso, amado, além de Jesus vir pagar o preço da nossa culpa, da nossa condenação, substituir a nossa vida lá na cruz, Ele ainda nos deu o Espírito Santo. E quantas vezes o Espírito Santo está falando com a gente não ouve o Espírito Santo? Quantas vezes o Espírito Santo está falando, olha, cuidado, não é por aí, não, mas eu vou, entendeu? Fazei veredas direita para os vossos pés. Amém, irmãos? Lá no seu trabalho, irmã, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá no seu ambiente, não tenha medo de deixar ser conhecida e percebida como uma mulher de Deus, na sua fala, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de se vestir, na sua maneira, você precisa ser, querido, algo que impacta as pessoas. Para as pessoas chegarem e perguntar, por que você faz isso? Por que você vive assim? Porque eu tenho um compromisso com o Santo Deus. Entendeu, amados? Mas às vezes, querido, a vida de muitos cristãos lá fora, ninguém sabe, o próprio ímpio se comporta melhor do que os cristãos. Que coisa terrível.
Então, amados, eu queria que você soubesse que na segunda quarta-feira de 2018, Jesus chamou a nossa atenção para olharmos para o exemplo da mulher de Ló e não fazermos o mesmo que ela fez, para a gente não ficar no meio do caminho, porque o alerta de Deus está sendo dado a todos nós, mas precisamos ser cuidadosos. Amém, queridos? Amém? Você pode ficar de pé para nós orarmos? Eu vou falar como Paulo fala em Romanos 12, irmãos, eu ou nós, né, rogamos pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem a sua vida, os seus corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. O que é culto racional, meus irmãos? É razão mesmo, é você saber o que você está fazendo, é você saber o que não deve fazer, é culto racional, é eu não perder. Às vezes as pessoas é tão espiritual que ela perde até a noção onde ela está. Não, é com a razão mesmo. Nós precisamos fazer vereda para os nossos pés com a prática da razão e fazendo perguntas. Determinadas coisas estão diante de mim. Paulo chega a dizer, todas as coisas, elas não são lícitas, estão aí para a gente fazer, mas nem todas eu me convém. Está aí, irmão. É como dizer assim, ó, a porta do inferno está aqui, se você quiser entrar, vai, você não precisa entrar, mas se você quiser entrar, vai. Entendeu? Então, queridos irmãos, irmãs, faz veredas, dá uma olhada nas roupas que você usa, se você não deveria queimar, se você não deveria jogar no lixo, se você não deveria fazer uma bela fogueira e colocar a gasolina e água para queimar, para não sobrar nem cinza, muito menos usar, muito menos se fazer uso de determinadas coisas que te colocam, que nos coloca numa posição de reprovados diante de Deus. É sim, queridos. Não estou falando de uso e costume, não. Estou falando de modéstia mesmo, de pudor. Estou falando de comportamento. Estou falando de maneira agradável, de maneira aceitável, de maneira que glorifique a Deus. Hoje, irmão, o mundo está aí mostrando as suas nádegas, e o pior é que tem muito crente do mesmo jeito. Você pode ser a mulher de Ló, né? E eu não quero ser, não. Eu quero ser amigo de Abraão, eu quero ser amigo do Ló, porque eu quero ir para o lugar de refúgio. Amém? Ô irmão, receba essa palavra, fica com raiva de mim não, tá? Receba essa palavra no teu coração. Santidade convém ao Senhor, e santidade em todos os aspectos, querida, desde do coração, que é interno, ao nosso corpo, que está externo, é tudo, é vida inteira irrepreensível diante de Deus. Eu quero ver a manifestação de Deus, eu quero ver a manifestação de Deus na minha vida e na tua, mas nós precisamos cooperar com a ação de Deus. Põe a mão no teu coração. Vê se você consegue te enxergar. É como se tivesse um espelho diante de você e você estivesse te vendo, não agora, mas fora daqui. Aquele jeito que você vive, você acha que Deus está feliz, satisfeito? Você vai responder para o teu coração. Se você está percebendo que o Espírito Santo de Deus está falando, filha, eu quero que você muda, filho, eu quero que você muda. Eu quero que você eu quero que você seja verdadeiro, eu quero que você seja honesto, eu quero que você seja puro, eu quero que você seja o meu representante. Se Deus está falando com você, diga já, Senhor, eis-me aqui, eu me coloco, e me arrependo, porque eu não quero me transformar numa coisa que só vai descer para baixo, que vai se perder. Aleluia. Meu Deus, eu começo colocando a minha própria vida, Senhor, a minha, meu Deus. Pai, porque antes de eu falar aqui, o Senhor é testemunha,
que eu examinei primeiro o meu coração. Pai, aquilo que o Senhor me ministrou, é o que eu estou, Deus, passando aqui para meus irmãos e para minhas irmãs. Pai, hoje nós estamos aqui na